E aí pessoal, suave na nave, dando continuidade, então agora iremos fazer uma segunda série de geometria analítica de forma mais aprofundada, né? Terminamos determinantes, basicamente. Só faltou, né, alguns exercícios a gente fazer. Para quem não sabe, eu gravei já faz muito tempo todos os vídeos de determinantes, só faltou alguns exercícios perdidos ali, mas muito poucos, comparado ao todo, mas teoricamente falando, terminou tudo de determinantes de forma aprofundada e matrizes também. E agora, com tudo isso, dotado de munido de todo esse conhecimento, né, a gente vai partir para vetores e vai tentar fazer algo mais, uma construção um pouco mais formal das coisas, e talvez até faça mais sentido algumas coisas que eu vou fazer aqui durante esta série específica. Bom, aí vai começar então introduzindo aqui conceitos básicos / fundamentais para a definição de um vetor, tá? E a gente vai definir aqui vetor um pouco mais com mais formalidade, assim por se dizer, com mais cautela, né? Porque a gente tinha feito isso já como se seguisse um livro mesmo, aliás, a gente estava seguindo um livro, né, que é do Steinbruch. Porém, apesar de dar definições corretas lá, eu não consegui aprender realmente o que era um vetor, na verdade. Tava mais para só fazer exercício. Então agora a gente, né, tá mais tranquilo, assim por se dizer, para definir vetor um pouco mais claro, tudo certinho. Enfim, então bora começar com esses conceitos fundamentais. O primeiro conceito fundamental é que a gente vai ter que ver em que espaço a gente vai trabalhar os vetores, pelo menos agora. E para esse espaço a gente vai chamar o espaço euclidiano, o espaço admitido por Euclides. Para quem não sabe, a geometria hoje existe até geometria diferencial. Existem vários campos da matemática em relação às formas geométricas, a uma construção geométrica da coisa. E geralmente na escola a gente vê a geometria de Euclides, o espaço de euclidiano, né? A gente tem que distância, na verdade, nada mais é do que a distância, nada mais é do que o módulo da diferença entre dois pontos relacionados por uma reta numérica. E a gente define distância sim, porém distância não necessariamente é isso, e sim coisas que satisfazem determinadas propriedades que a gente vai ver. Então é uma das coisas, né? Então a gente vai definir então o espaço euclidiano. Então realmente vai definir distância desta forma, tá? Para o espaço de Euclides. Mas não necessariamente vetores têm que estar no espaço de Euclides. Mas a gente vai definir no espaço euclidiano até então, certo? E quando a gente não for definir mais no espaço euclidiano, eu sempre vou avisar, tá? Opa, spoilers. Então, bora lá, conceitos básicos. O primeiro conceito, né, aí vai falar assim, que dado dois pontos distintos quaisquer, então bora escrever aqui, ó, dado dois pontos distintos, A, B, define-se um segmento orientado define um segmento orientado no espaço euclidiano, tá bom? Então aqui a gente vai definir primeiro o que é um segmento orientado, dado os pontos distintos A e B quaisquer, num segmento orientado do espaço euclidiano, como AB. Quando a gente escreve assim, num par, né? Isso aqui é para indicar que A é a origem, é o primeiro ponto, é o ponto original, e B é o ponto da extremidade, ou seja, o ponto exatamente que o segmento ele vai ter, ele vai estar meio que apontando, entre aspas, assim por se dizer, como a B, onde A é a origem do espaço do segmento de reta e B a extremidade, tá? Então, bora lá, extremidade. E teremos o que mais? Onde os pares. E quais pares a gente vai trabalhar aqui, ó? AA. O que significa A? Pô, o par AA nada mais é, então, de eu pegar um segmento que ele tem origem no ponto A e ele termina no ponto A. Ou seja, é o próprio ponto A, tá bom?
são ditos, então, esse segmento como nulos. Por quê? Porque é o próprio ponto. Então, isso significa dizer o quê? Que o segmento formado pelo ponto em origem e extremidade nele mesmo é o próprio ponto. Logo, ele não tem tamanho, porque é um ponto. E um ponto é adimensional. Sacou? Outra coisa que a gente vai escrever aqui é que é uma observaçãozinha. Observe que a propriedade da comutatividade não é válida, tá? Observe que o par ordenado AB é diferente de BA. Por quê? Bora trabalhar isso aqui? Isso aqui é um segmento de reta que a gente está trabalhando, né? Então, eu vou ter aqui, ó, pessoal, que aqui ele vai ter origem no ponto A e vai para B como extremidade. Ou seja, é basicamente isso. Isso aqui é o segmento de reta AB, certo? Isso é o segmento de reta AB. Aí a gente poderia representar assim, tá? O segmento de reta B. Observe que ele é diferente de BA, porque BA, se o B tá aí e o A tá aqui, o BA, na verdade, ele não teria essa seta aqui, mas ele teria origem em B e iria até A. Então, observe que são segmentos diferentes, distintos, têm origem e extremidade distintas. Ou seja, para que um segmento seja dito igual a outro, ele teria que ter o mesmo comprimento, que a gente vai definir o que é o comprimento agora, que é chamado de norma. Ele teria que ter a mesma direção, ou seja, é exatamente isso, ter a mesma origem e extremidade, certo? E o sentido também, né? Aí a gente vai falar sobre isso, né? Sentido não, né? Não precisa ter o mesmo sentido, não. É porque o sentido... não precisaria ter o mesmo sentido, não. Viajei. Beleza. E não, isso eu não tô falando de vetor, não, tá? Eu ainda vou falar de vetor. Vetor não é só que satisfaz isso, não, tá? Aí vai entender. É que vetor... ele tá intrínseco a, assim, segmentos de reta, tá? A gente vai ver isso. É o segmento orientado, aliás. Mas não é qualquer segmento orientado que é um vetor. Um vetor é um conceito muito abstrato, pessoal. Sério mesmo. Então a gente tem aqui, ó, definição agora 2.1.2. Outra coisa. Esqueci de dizer a base teórica que eu tô utilizando agora para essa série, né? No vídeo do Aref... aliás, no livro do assunto de determinantes e matrizes, e eu ainda vou falar sobre combinatória, eu estou utilizando o livro do Aref volume 4, que é um livro perfeito para quem quer fazer militar ou quer criar uma base aprofundada e aprender muito bem matemática. Matemática básica, no caso. E também tem o de cálculo 1 dele, tá? Sendo que o de cálculo 1 dele não é tão aprofundado. É mais raso, é mais para aplicação realmente para militar, ITA, IME, essas coisas. Então, este conteúdo que eu estou utilizando aqui novamente o de matrizes. Para quem não sabe, eu não só utilizei o Aref, como eu aprofundei matrizes ainda mais e utilizei as notas de aula do professor Plínio da USP, que é disponibilizado no próprio portal da USP, publicamente na internet. Basta pesquisar assim, notas de aula, geometria analítica, professor Plínio, e vai estar lá, matriz, vai estar tudo. Eu utilizei também o aprofundamento de lá. E aqui, para quem não sabe, a parte que eu vou utilizar também, eu vou basicamente utilizar só as notas de aula do professor Plínio aqui para fundamentar exatamente aqui as notas de geometria analítica, tá? De resto, eu não vou utilizar mais nenhum material de apoio, como Aref ou qualquer outro livro, como Steinbruch e afins. É só as notas de aula do professor Plínio que eu vou utilizar. Os exercícios, talvez, porventura, realmente, eu vou utilizar de algum livro. Mas, por enquanto, só isso, tá bom? Bom, então a definição 2.12, isso aqui já começa já no livro lá, nas notas de aula do professor Plínio, né? Em que enuncia que dizemos, nesta definição, tudo aqui que estamos fazendo definição, dizemos que o segmento... eu fiz muito junto, eu acho, mas não tem problema não. O segmento AB e CD tem tem a mesma norma, se chama norma, tá? Para quem não sabe, é outro nome para, entre aspas, tamanho, assim por se dizer. A mesma norma barra módulo, tá? São palavrinhas para a mesma coisa. Módulo, ou seja, tudo é referido ao tamanho dele, se tiverem o mesmo comprimento. Isso aqui é óbvio, né? Não tem muito o que falar, não. Se tiverem o mesmo comprimento.
comprimento. Então, aí vai pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar, então, o segmento orientado a B, ou seja, que tem origem A e extremidade em B, ou seja, o par ordenado a B. E vou pegar um segmento que vai dizer que tem o mesmo tamanho, e o tamanho desse segmento orientado a B é L. Ele vai tomar outro segmento orientado. Para ficar algo bonito, eu vou fazer assim, ó, gente. Algo bonitinho. Eu vou tomar outro segmento orientado com origem C e extremidade em D, ou seja, o par ordenado CD, onde eu represento o segmento orientado CD, e esse CD vai ter o mesmo comprimento L. Ou seja, como eles têm o mesmo comprimento, ou seja, tem a mesma norma e também o mesmo módulo, porventura, né? Tá bom? Até aí tudo bem? Ou seja, não estamos falando que eles são iguais, tá? Nesse caso, eu não estou falando que o vetor não. O segmento orientado a B é igual ao segmento orientado a CD. Mas eu estou dizendo que eles, para terem a mesma norma, eles têm que ter o mesmo comprimento. Tá? O mesmo seja o mesmo tamanho. Agora, para a próxima definição. Acho que são mais duas definições e mais três, na verdade. Umas 3 a 7 definições. 3 a 7 definições e a gente cria já o conceito de vetor e a partir daí, ó, vapo, só vai indo. Então, definição agora 2.1.3. E aqui ele vai definir exatamente o que seria exatamente, eles teriam a mesma direção, tá? Na verdade, mesma direção não tem que definir mesma direção. Tem paralelismo, né? Então ele vai definir o que seriam os segmentos orientados paralelos, né? Então, ele vai considerar o que para essa definição? Considere então dois pares ordenados, tá? Ou seja, considere dois segmentos. Eu vou considerar os segmentos. Considere os segmentos. Escrever aqui AB, que é o par ordenado AB. Vou considerar os segmentos CD com a mesma direção, ou seja, estão dotados da mesma direção. Até aí tudo bem, né? Com a mesma direção. Lembrando o que é direção, oblíquo, né? Que é como fosse na diagonal ali. Sentido oblíquo. Ah, não, acho que oblíquo é sentido, né? Posso estar... E diagonal é direção, talvez. Eu não me lembro. Mas, entre aspas, direção não seria esse sentido. Seria, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, noroeste. Seria basicamente isso. Assim por se falar, né? Enfim. Mas seria exatamente isso. Ele tá na horizontal, tá na vertical, entendeu, pessoal? Só isso. E sentido seria o quê? Pra direita, pra esquerda, pra baixo, pra cima. Eu acho que diagonal seria sentido, né? Para a diagonal. E oblíquo seria direção. Enfim, depois eu vou ver isso aí. Enfim, com a mesma direção, já deu pra entender, né? Com a mesma direção. Ou seja, se um tiver na horizontal, o outro também vai estar na horizontal. Não necessariamente para a direita e outro para a esquerda. Observe que isso seria a ideia de sentido. Com a mesma direção, se eles são paralelos, indicamos da seguinte forma, ou seja, a notação para indicar que segmentos são paralelos. AB, que é para indicar exatamente que tem origem A, extremidade em B, tá? Duas barrinhas para indicar paralelismo, CD, tá bom? Que é o segundo segmento. E aqui inclui também o caso em que a reta suporte é a mesma, tá? Inclui o caso da reta suporte, que é a reta suporte, né? Que a reta suporte seja coincidente, seja coincidentes, que são coincidentes, que a reta suporte são coincidentes. Tá bom? Beleza. Agora bora para a próxima definição. 2.1.4.
certo? E agora vai falar sobre intersecção, tá? Intersecção. Dizemos que os segmentos AB e CD possuem sentidos iguais se os segmentos geométricos A, B, C e D se intersectam, tem intersecção vazia. Isso mesmo. Se tem sentidos iguais. Ou seja, veja que basicamente a gente tá falando realmente o que eu tava falando mesmo, né? Essa definição aqui foi para falar sobre o que é uma norma, para dizer o que seria o tamanho. Essa aqui foi, mas a gente não definiu, né, ainda como calcular esse tamanho, mas a gente sabe que é o tamanho. Ou seja, que o segmento orientado tem tamanho, obviamente, porque se ele não tivesse tamanho, esse seria o próprio ponto, seria o AA, que são dito nulos, né? Então tem um referido tamanho em relação a eles. A gente definiu aqui o que seria eles terem a mesma direção, e para eles terem a mesma direção, né? Falou sobre direção, aí a gente criou então a ideia do quê? Do paralelismo. Da ideia do paralelismo. Ou seja, a gente está correlacionando algumas coisas. E aqui a gente vai falar agora sobre o sentido e a relação dele com a intersecção, né? Dizemos que os segmentos A, B e C, D possuem sentidos iguais se os segmentos geométricos AC e BD tem intersecção vazia. Tem intersecção vazia. Certo? No entanto, se os pares ordenados AB, ou seja, se os segmentos orientados AB e CD possuem sentidos contrários, ocorre intersecção. E a gente vai entender isso daqui agora. Contrários, ocorre intersecção. E faz o total sentido. Bora lá. Bora pegar aqui AB e CD. Observe que aqui eu peguei o segmento orientado AB e aqui CD. E observe que aqui eles não se intersectam. Ou seja, eles não se tocam. Isso significa intersecção. Eles não se tocam. Se eles não se tocam, se esses segmentos orientados não se tocam, eles não têm intersecção. Ou seja, logo eles têm mesmo sentido. Mesmo sentido. Tá bom? Porém, se eles se intersectam, ou seja, se... E quando eu digo intersecta, gente, é porque assim, lembre-se que a gente sempre pode... Quando eu digo intersectam, como que eu posso falar? Não necessariamente, quando a gente tá falando sobre sentido, a gente não tá falando necessariamente que eles vão se tocar. Mas que ao construir segmentos geométricos interligando... Pronto, gente, é porque aqui... Eu escrevi meio mal essa definição aqui, mas seria basicamente essa ideia daqui, ó, gente. Deixa eu... Ai, cara, eu fui escrevendo e não expliquei direito. Olha só. O que eu tô querendo falar sobre intersecção aqui nesse sentido não é necessariamente que, o segmento orientado, né, intersecta. Eu tô falando assim, se a gente une os vértices de extremidade de um com a extremidade de outro, né, esses aqui eles não vão se intersectar, né, basicamente isso. Se eles tiverem o mesmo sentido, eles não vão se intersectar, não tem essa intersecção,
né? Não tem essa intersecção se eu juntar B e D, por exemplo. Como assim, Matheus? Se eu uno a origem de um com a extremidade do outro, entendeu? Isso não ocorre intersecção. Como assim? Olha só, saca só. Aí não falou que é de C e D, CAD? Se eu uno, então, isso aqui é extremidade de um, isso aqui é a origem do outro, ou seja, a origem e extremidade, opa, origem de um, extremidade do outro, certo? Perdão. É origem, extremidade, extremidade. Tô viajando. Me perdoem, tá? Observe que aqui, nesse caso, quando eu uno as extremidades dele e as origens, não ocorre intersecção entre essas retas. Então aqui eles têm o mesmo sentido. Me perdoem, tá? Eu tô meio... Isso aqui é falta de revisão, cara. E agora, aqui quando a gente coloca AB, que é o segmento orientado a B, aí tem o segmento orientado CD, né? Porém, se ele tiver sentido contrário, então C aqui e D aqui, entendeu? Eu altero os vértices. Claro, porque eu não alteraria? Eles têm sentido contrário, então é a mesma coisa eu pegar o segmento CD e trocar o sentido dele, né? Que é exatamente o C virar o D, o ponto. Então vejo que agora, unindo exatamente a extremidade de um com a extremidade do outro, e a origem de um com a origem do outro, ocorre intersecção entre essas retas suporte entre aspas, né? Essas retas intersectam. Então tem sentidos contrários, sentidos opostos, né? Assim por se dizer. Então é isso que eu tô querendo dizer, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Bora ver agora mais outra definiçãozinha, tá? Aí a gente vai ver mais duas outras definições. E aí a gente entra com vetor finalmente, tá? Então agora vamos para mais uma definição, que é a 2.1.5. E o que diz essa definição? Agora a gente vai trabalhar não sei se eu vou trazer não sei se eu trago essa definição e eu pulo ela. Não, bora trazer ela. Considere os segmentos. Considere os segmentos. Vou fazer completo mesmo. Bora lá. Considere os segmentos orientados, né? Segmentos orientados. Então, sempre trabalhando com o segmento orientado, mesmo se eu escrever segmento aqui, é segmento orientado, tá? Segmentos orientados A, B e CD com a mesma direção. Ou seja, com a mesma direção. Beleza, vocês estão com a mesma direção, até aí tudo bem, né? Com a mesma direção. Aí o que dá pra gente concluir? Que ele falou sobre direção aqui, ó. Aí falou sobre relação de paralelismo com a direção, né? Considera os segmentos ABCD com a mesma direção. Na definição 2.1.3, ele fala se eles são paralelos, ou seja, se eles são paralelos ao I, indicamos que a B, beleza, inclui o caso que as retas supostas são coincidentes. Beleza. Então a gente vai ver essa ideia da direção e paralelismo novamente, tá? Considera os segmentos orientados A, B e CD com a mesma direção. Com a mesma direção. E as retas suporte dos segmentos geométricos. Bora lá. Geométricos AB e CD coincidentes. B, C e D são coincidentes. Esse vídeo aqui vai ser destinado para realmente o que é um vetor. Ele vai definir o que é um vetor, tá?
basicamente só vai ser direcionado para isso. Ele vai conceituar vetor ainda nesse vídeo. E depois vai falar operações com vetores, tá? Mas esse vídeo só vai ser para dizer o que é o vetor. A, B e CD são coincidentes, então considera os segmentos orientados A, B e CD com a mesma direção e a rede de suporte os segmentos geométricos A, B e CD coincidentes. E tome um segmento orientado e a gente vai ter a linha B linha, tá bom? De modo que a linha, pessoal, a linha não pertence à reta geométrica, AB, tá? Ou seja, a linha não pode pertencer à reta geométrica AB. E que os segmentos orientados AB e a linha B linha tem a mesma direção. Tem a mesma direção, tá bom? Que o segmento AB e a linha B linha tem a mesma direção e mesmo sentido. Tá bom, pessoal? E os segmentos orientados... Os segmentos orientados CD e a linha B linha tem mesmo sentido. E ele vai construir geometricamente isso. Tem mesmo sentido. Caso contrário, não possuem o mesmo sentido. E a gente vai entender melhor o que eu tô querendo escrever agora. Bora lá. Enunciando novamente, né? Vamos lá. Definição 2.1.5. Considera os segmentos orientados A, B e CD com a mesma direção. Beleza, ou seja, aí vai ter aqui, ó. Aí vai estar considerando segmentos aqui orientados A, B, C, D com a mesma direção, certo? Ou seja, beleza, estão com a mesma direção aqui. E as retas suporte dos segmentos geométricos A, B e C, D são coincidentes. Aí vai entender o que eu tô querendo falar com isso também. Beleza. São coincidentes. Seja, vai separar aqui, ó. Desculpa pelo bocejo. É o sono, é o cansaço. Apesar de ser 11 horas. A, B, C e D, né? E aí vai falar sobre essas retas suportes geométricas, né? Então, dando prosseguimento, né, com a definição, são coincidentes e toma um segmento orientado A linha, B linha, de modo que a linha não pertence à reta suporte geométrica AB, tá? E que os segmentos orientados AB e a linha B linha têm a mesma direção e mesmo sentido, ou seja, a linha B linha é outro segmento orientado, a linha B linha, que tem a mesma direção, certo? Mesmo sentido. Logo, tá exatamente assim. Esse é a linha B linha, certo? Observe que se a gente relaciona aqui une a origem e as extremidades de um com o outro, eles não têm intersecção, logo eles têm o mesmo sentido. E eles têm a mesma direção, né, por as retas suporte deles serem a mesma, certo? As retas suporte deles serem a mesma, a reta suporte geométrica, certo?
tem a mesma direção e o mesmo sentido se os segmentos orientados C e D e a linha B' tem o mesmo sentido. E faz total sentido, né? Se, isso aqui faz total sentido, né? Basta a gente pensar, isso aqui tem o total sentido. Veja que a reta de suporte geométrica A, B aqui, tem o mesmo sentido de a linha B' se pela hipótese, eu já escrevi um segmento, geométrico, ou seja, um segmento orientado CD, onde esse segmento orientado CD, ele tem já a mesma direção, mesmo sentido, direção, né? Ele falou, creio eu, mesmo sentido e direção de AB. Ou seja, então a linha B' tem que ter o mesmo sentido de CD. Faz total sentido, né? Faz total sentido. É a mesma direção, tá? AB e CD, mesma direção, perdão. Eles têm a mesma direção e a reta de suporte geométrica deles são coincidentes. Perfeito? Beleza. E caso contrário, caso contrário não seja satisfeito isso, eles terem o mesmo sentido, logo eles não possuem, obviamente. Né? Agora nós vamos para a definição 2.1.6. Tá? Definição 2.1.6. Indo para essa definição, dizemos que os segmentos orientados AB e CD são equivalentes, e essa é a palavra que a gente vai utilizar para vetores também, tá? Guardem essa definição com muito carinho, tá? Dizendo que os segmentos orientados A, B, C, D são equivalentes e indicados, ou seja, a notação dessa equivalência por o segmento orientado a B é equivalente ao segmento orientado CD, tá? Caso satisfaça ou ocorra as seguintes situações. E aí vai ter a situação de equivalência. As seguintes situações. Situação número A. Primeira situação. Ambos segmentos orientados serem nulos. Ambos segmentos orientados serem nulos. Situação número 2. Ambos segmentos são orientados. Ambos são segmentos. Obrigado. Opa, tudo bom? Perdão, barulho. Ambos são segmentos. Ambos segmentos. Sim. Eu esqueci. Ambos são segmentos. Fica na barra. Ambos segmentos são orientados. São orientados não nulos. Perdão, barulho aí, tá? Tá trocando água aqui. Ambos segmentos são orientados não nulos com a mesma direção, sentido e módulo, tá? Com a mesma direção, sentido e módulo. Tá? Beleza, definição 2.1.6. Ou seja, vamos ver se a gente entendeu. Pela definição, estamos falando o quê? Que eu dizer que um segmento orientado AB e um segmento orientado CD, a linha, B linha, tanto faz, são equivalentes se eles satisfazem as seguintes propriedades. Ou ambos segmentos orientados são nulos, aí são equivalentes por serem pontos, né? É isso que ele quer dizer. Ou eles são equivalentes, ou seja, têm a mesma direção, sentido e módulo, sendo não nulos, exatamente satisfazendo a propriedade B, logo
da equipolência, tá? Porém, o que acontece? Isso aqui, a gente não pode falar que é vetor. Ou seja, não pode falar que vetor seria, então, necessariamente equipolência. É equipolência? Sim, é equipolência, mas não é qualquer equipolência. Não é só uma situação de equipolência específica, é uma situação de equipolência generalizada, né? É uma situação de equipolência generalizada. E não só uma situação de equipolência, a gente vai utilizar uma classe de equipolência, que a gente vai definir daqui a pouco, mas não agora. Ou seja, a gente está aqui realmente construindo a ideia para construir o que é um vetor, tá? Vetor não é uma reta, não é isso. Vetor não é uma reta, tá bom? Não à toa que, por exemplo, para representar vetor, a gente pode utilizar tanto suportes geométricos, né, realmente, geometria euclidiana, porque a gente vai satisfazer isso, o vetor satisfaz também isso, porém vetor também pode ser representado por determinante, matrizes. Então você vai ver que realmente vetor não é simplesmente reta. Reta não pode ser tomada numa matriz, por exemplo. Não dá, né? Então bora lá. Agora ele vai falar sobre as propriedades. Ele vai falar sobre, na verdade, relações de equivalência. Relações de equivalência, né? Então bora escrever aqui. Relações de equivalência. Relações de equipolência. Equivalência que eu tô falando, né? Mas é relações de equivalência, na verdade. Relações de equivalência, perdão. Relações de equivalência mesmo. Que é para provar propriedades muito fundamentais. Que a gente toma como verdade, inclusive, no nosso dia a dia, porém a gente não sabe da onde vem, da definição que vem, né? O nome dessas propriedades, né? E uma propriedade que a gente toma muito no dia a dia, quando a gente está trabalhando geometria da escola, é a propriedade reflexiva. Como assim a propriedade reflexiva? É a propriedade fundamental, cujo fundamento é a geometria euclidiana, falando o quê? Que se eu tenho um segmento orientado AB, né? Ou seja, se eu tenho uma reta AB, é o equivalente à reta AB. Porém, agora a gente não vai falar sobre reta. A gente não quer pegar isso para reta, a gente quer pegar isso para equipolência, né? Então, o que ele vai falar? Para que essas relações de equivalência elas sejam satisfeitas, visto que vimos que, pela própria definição, o segmento orientado a B não é a mesma coisa que o segmento orientado a BA. Então, como que isso aqui pode ser verdade? Não pode, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a seguinte coisa. Se x é o conjunto de segmentos orientados do espaço euclidiano. A relação de equipolência sobre x é uma relação de equivalência, tá? Logo, ou seja, essas relações de equivalência elas são válidas para relações de equipolência. Como assim? Veja, se os vetores são... Se... Eu tô com muita essa ideia de vetor, né, já. Mas se os segmentos orientados A, B, C e D dados são equipolentes, o que significa dizer o quê? Que eles têm mesma direção, mesmo sentido e modo, ou seja, mesmo comprimento, é isso que eu quero dizer. Se eles são, então, equipolentes, observe que a propriedade de equivalência geométrica mesmo, AB e BA, é a mesma coisa. Aliás, é reflexiva, né? AB, BA seria a mesma coisa. Não, aí como não posso escrever BA aqui, eu escrevo AB, tá? Pra indicar isso. Porque eu não posso escrever BA, porque BA eu estaria mudando a origem e a extremidade dele, né? Pela definição. Então não pode. Tá? Eu tenho a simétrica, por exemplo. A propriedade B que é assimétrica. Bora lá escrever ela aqui, ó. Simétrica. Simétrica. Se o segmento orientado a B é equipolente ao segmento orientado CD,
Aqui é reflexiva para dizer que o segmento orientado a B é equivalente a ele mesmo, tá? Logo, a simétrica é exatamente essa daqui, ó, para dizer que CD é equivalente a AB, sendo que eu inverti a ordem aqui, né? E a transitiva. A transitiva ela é algo que a gente utiliza muito. Essas propriedades aqui na geometria é bala. É tipo, a gente usa muito e nem percebe. Se o segmento orientado AB é equivalente ao segmento orientado CD, e o segmento orientado CD é equivalente ao segmento orientado EF, então a mesma equivale a dizer, implica dizer, né, na verdade, que o segmento orientado AB é equivalente ao segmento orientado EF. É isso que a gente quer fazer, né? E isso aqui, por exemplo, a gente acabou de falar sobre relações de equivalência, né? Relações de equivalência de equivalência na equivalência. E agora, por fim, para chegar e construir o conceito de vetores, vai definir o que é a classe de equivalência. Então, a partir daí, a gente vai construir o conceito de vetor e começamos, né, a nossa saga de geometria analítica. Então, o que seria a definição de 2.1.7, que é de classe de equivalência? Seja X, como eu escrevi aqui, o conjunto de segmentos, de todos os segmentos orientados, seja X o conjunto de todos os segmentos orientados do espaço euclidiano, tá? E considere o segmento orientado. Seja X o conjunto de todos os segmentos orientados do espaço euclidiano, tá? Até aí tudo bem. E considere o segmento orientado AB pertencente a esse conjunto X fixo, ou seja, AB nada mais é do que um segmento orientado dentro desse conjunto de todos os segmentos orientados do espaço euclidiano, beleza? Fixo, ou seja, sempre que a gente fala sobre X, a gente pode representar pelo segmento orientado a B, pelas características do segmento orientado a B. Porém, de forma arbitrária, porque o AB ele não representa necessariamente todos dali, mas é uma representação, porém arbitrário, chama-se classe de equivalência ou classe de equivalência. E agora finalmente iremos utilizar uma coisinha que vocês gostam muito, que é uma setinha em cima, né? Equivalência. E indicamos AB setinha, olha só, o conjunto de segmentos orientados ao segmento orientado a B. Logo, a B é representante da classe de equivalência, né, também. Ou seja, na definição 2.1.7 falamos o quê? Seja X o conjunto, imagine assim, na nossa definição, existe o conjunto X. X representa o conjunto de todos os segmentos orientados possíveis no espaço. Ou seja, um segmento orientado na situação oblíqua para a direita, aí depois outro para a esquerda, outro para baixo e assim por diante. Eu vou ter todos esses segmentos orientados. Esse é X, se eu estivesse falando até aí. E a gente vai considerar um segmento orientado específico desse X.
esse segmento orientado a B, por exemplo. E esse segmento orientado a B ele vai ser pertencente a esse conjunto X de forma fixa, porém arbitrária. Beleza. Chama-se classe de equipolência ou equivalência, e indicamos exatamente por AB, essa setinha em cima, o conjunto de todos os segmentos orientados ao AB. Aliás, eu escrevi errado. O conjunto de todos os segmentos equipolentes, o conjunto de segmentos orientados, segmentos orientados equipolentes, escrevi errado, eu esqueci de completar, equipolentes a AB. E o que significa isso? Poxa, então, na verdade, quando eu falar de equipolência, classe de equipolência é eu pegar um camarada que pertencente ao conjunto de vetores de segmentos orientados no espaço. Esse camarada ele vai representar todos os vetores com a mesma característica daquele espaço, exatamente. E eles vão ser, então, equipolentes. Por quê? Porque se eles são equipolentes, de duas uma, ou eles são nulos, certo? São pontos iguais, são nulos, ou eles têm a mesma, são segmentos orientados não nulos, dotados de mesma direção, sentido e, por fim, modo, né? Comprimento. Então, isso seria uma classe de equivalência, uma classe de equipolência, né? Ou seja, todo esse conjunto de segmentos orientados equipolentes a B. E a partir disso, a gente vai construir, então, visto isso, aí vai construir, então, a definição de vetor, finalmente. E depois vai falar, então, sobre operações de vetores, a adição de vetores, de multiplicação por um escalar, deixa eu ver mais, propriedades de vetores, e muito mais. E a partir daí, adição entre ponto e vetor, deixa eu ver mais, bora indo aqui, a base canônica, enfim. Vai ver muita coisa, vai ver geometria analítica mesmo, propriamente dito, de forma um pouco mais aprofundada. Então agora bora para finalizar o vídeo, definição 2.1.8, para acabar de uma vez por todas. Aqui a gente vai conceituar o que é vetor. Então bora lá. Então sempre que alguém te pergunta vetor não é a seta, tá? É um erro falar isso. Então, definição 2.1.8, conceito de vetor. Vetor nada mais é do que, considerando um conjunto X, por exemplo, considerando X o conjunto de todos os segmentos orientados do espaço euclidiano, de todos os segmentos orientados. Aí como é que a gente vai utilizar uma parte da definição 2.1.7 e as demais? Eu vou dar uma copiada, pode ser? Para eu facilitar minha vida. No caso, considerando, né? Considere X. Aí que eu tomei seja X, né? Seja X o conjunto de todos os segmentos orientados do espaço euclidiano. Certo? Do espaço euclidiano. Definimos um vetor do espaço euclidiano. Definimos um vetor do espaço euclidiano, certo? Até aí tudo bem? Como sendo classe de equipolência de segmentos orientados. Uma classe de equipolência de segmentos orientados. Bora lá. E essa definição aqui vai ser muito importante, pois a partir dela a gente vai poder operar com vetores tais como na geometria, tá? Ela vai utilizar propriedades geométricas, segmentos, segmentos orientados. Segmentos orientações é o Lasca. Segmentos orientados, né? Se o segmento orientado a B é representante de classe de equipolência. É representante
da classe de equivalência, então logo ele representa um vetor, né, de equivalência. Então temos o vetor V igual ao segmento orientado AB, igual ao segmento orientado a B não, igual agora a uma classe de equivalência de segmentos orientados AB para um conjunto de segmentos orientados de todo o espaço euclidiano. Então percebe que é mais fácil falar vetor? Por isso que a gente conceitua o nome vetor, né? Então aqui temos exatamente o quê? Que por ter outro vetor... Aí você fala, mas eu não posso ter apenas um vetor. Sim, existem inúmeros vetores, porque se existem inúmeros conjuntos... Por exemplo, se eu tomo inúmeros conjuntos de segmentos orientados do espaço euclidiano e eu defino sempre representantes deles, eu posso tomar vetores, né? Posso tomar vetores entre eles para fazer essa comparação entre eles, tá bom? E então, o que temos? Vetores, no caso, é uma classe de equivalência. Vetores nada mais é do que eu pegar... O que é uma classe de equivalência? É eu pegar um representante segmento orientado de um conjunto de todos os segmentos orientados daquele espaço euclidiano, equivalente a ele, certo? Isso é uma classe de equivalência. É eu tomar um representante de todo conjunto de segmentos orientados com a mesma característica dele por ser equivalente a ele, certo? E eu escolho um representante. Isso seria vetor. E a diferença é que segmentos orientados equivalentes não são vetores equivalentes, entende, gente? São segmentos orientados equivalentes. Um vetor nada mais é do que uma classe de equivalência. Logo, é um segmento orientado equivalente que representa todos os demais. É basicamente essa a ideia de vetor e a distinção com segmentos orientados, tá bom? Fiquem com Deus, e aqui conceituamos, né, nosso vetor. E próximo vídeo vai ser já a operação com vetores, tá?